se você é criança, se você não é uma pessoa crescida, esse vídeo vai ser chato pra você, porque aqui vai rolar uma conversa pra gente grande, pra adultos. Então, eu te aconselho a procurar outro vídeo aqui no canal, tá? Pode ser uma outra história, então chame um adulto bem legal pra te ajudar a encontrar um vídeo pra você assistir, tá bom? Muito bem, vamos chegando, pessoal. Eu estava dando aquele recadinho pra criançada que aparece por aqui pra procurar outros vídeos, pra conversar entre adultos. Está começando a nossa live sobre educação sexual na quarentena. Ah, minha irmã disse que conseguiu. Oi, Carol, atrasei. Oi, tudo bem? Vou contar o que aconteceu. Peraí, cadê? Conta. Eu esqueci de preparar a arte pra ficar depois lá nos stories. Aí eu tava... Sim, tem que deixar tudo prontinho, né? Tem que deixar tudo pronto antes de começar. Agora o Instagram mudou o esquema, pra quem não sabe, assim. Pronto. Mas não tem problema, estamos aqui. Estamos acompanhadas hoje, além de todas essas pessoas que estão aqui com a gente, estamos acompanhadas. Quem são essas pessoas, Carol? Eles são personagens do livro Gogô, de Onde Vêm os Bebês, e chamam-se bonecos sexuados, é assim que a gente fala, é o nome desse material, para a gente trabalhar toda a questão de anatomia, fisiologia, a gente dá nome para esse corpo. Eu tenho também os bonequinhos que são crianças, então eu só trouxe esse material que eu tenho dezenas deles, mas eu sempre falo aqui nas lives, né, Fafá? Quanto mais nova a criança, mais ela precisa dessa referência concreta. Ela não tem essa capacidade de abstração, né, para saber como é que é o corpo por dentro, como é que é algo que ela nunca viu. Então, esses materiais ajudam bastante a gente. Vão ajudar hoje a gente falar sobre esse tema. Afinal, o tema da live de hoje é nudez, certo? Exatamente. Era para ser nudez e como a gente conversar sobre pornografia, mas veio tanta pergunta, né, Fafá, que a gente possivelmente vai ficar só na temática sobre nudez. Exatamente. Tanto que eu já preparei a arte nudez, porque eu acho que não vai dar tempo de falar. Daí a gente vai fazendo como tem sido. Fica para a próxima. Na próxima live a gente trata desse assunto. Então, quem está chegando agora, vamos lembrar que todas as lives vão ficando gravadas no IGTV ao longo da semana, vai para o YouTube com tradução em Libras. Essa semana atrasou, tive problemas técnicos, então a live da semana passada ainda não está no YouTube, tá? O pessoal tá reclamando que o meu áudio tá baixo. Eu tenho um problema, tá ouvindo bem? Então, para quem tá baixo, vê se não é o problema do volume, aumenta o volume aí no máximo. Sabe o que acontece? O meu celular não é que nem esse da Carol, que eu consigo pôr o fone de ouvido e encaixar nele. Eu precisaria de um fone de ouvido sem fio para ter um microfone sem fio para conectar no celular. E eu não tenho esse microfone. Então, tá ótimo o meu áudio. Então, gente, quem tá com problema no áudio, aumenta aí. Obrigada quem tá dizendo que tá ótimo. Agora, como nós temos muita coisa a tratar hoje, eu falei pra Carol, vamos entrar já diretão. Então, deixa eu pegar minha pauta aqui. Vamos lá. Simbora! Muitas perguntas. Eu não sei nem como que o pessoal está conseguindo me mandar por e-mail, porque eu fiz vários testes, eu não sei como que tá chegando. Mas assim, chega às vezes 10 perguntas da mesma pessoa. Então, se você está tentando me mandar e-mails com perguntas, geralmente uma pergunta já chega para mim, tá? Já deixo a dica aqui. Mas vamos lá. Fui selecionando. Tem várias bem parecidas, inclusive. Bom, Carol, sem mais enrolação da minha parte. Vamos começar com uma pergunta que é bem comum, que já vem aparecendo desde a primeira live, que é a respeito do banho. Então, alguém perguntou aqui. Pai pode tomar banho com a filha até que idade? Da filha, é claro. E também tem outra pergunta que eu acho que dá para juntar aí. Irmãos de sexos diferentes podem tomar banho juntos? E aí eu quero saber, inclusive, uma dúvida minha. Dúvida não, mas uma experiência. Eu, a vida inteira, de criança, tomei banho com a minha prima e com o meu primo. A gente era tudo da mesma idade. E eu lembro, quando eu tinha talvez uns 11, 12, quando a minha tia falou que a gente não ia mais tomar banho junto. Aquilo foi um choque pra mim. Porque... Jura? Eu fiquei assim, mas por que não pode mais? Eu imagino que meu primo já devia estar entrando na puberdade, sei lá. Ou eu também.
Mas é que eu me via como uma criança, ele era criança. Pra mim, aquilo, não entendi. Você vê, me marcou. Até hoje eu lembro o dia que a gente não podia mais tomar banho junto. Mas nós éramos crianças. Então eu queria até falar isso, porque às vezes, é aquilo que você sempre fala, né? A cabeça do adulto pensa uma coisa, mas a gente era só os primos ali tomando banho junto, sem pensar em nada. Tanto que eu não entendi, fiquei por um bom tempo sem entender por que não podia mais tomar banho com meu primo. Uhum. E você tinha 12 e teu primo tinha quanto? A gente tem 10 dias de diferença. Ah, sim, cresceram juntos. Sim, desde muito pequeno. Era tipo um primo ou irmão, assim. Então, por isso, quando eu li essa, irmãos, às vezes a gente fala de irmãos, mas pode ser relação de outra criança Claro. muito próxima, né? Então, Sim, sim. agora é com você, Carol, essa questão do banho. Então, ótimo, simbora. Lembrando, gente, a Fafá já disse, mas eu vou relembrar, tá? Talvez vocês fiquem perdidos ou perdidas. Ah, Carol, como assim que nessa idade acontece isso? Então volta lá, essa já é a nossa quinta live. É quinta, né, Fafá? Isso. Então, olha, depois, se eu tô respondendo aqui, ficou alguma dúvida? A gente já falou muita coisa, então já foram 4 horas, tem até mais uma live que não faz parte dessa mesma série que a gente tá fazendo, mas já são 5 horas de live só sobre essa temática, tá? Então eu vou avisar para vocês resgatarem alguma coisa que está nas lives lá atrás, para vocês também terem uma fundamentação melhor para entender tudo isso. Então a gente já passou por todo o desenvolvimento psicossexual para vocês saberem. O que é um comportamento típico de uma criança de 3 anos? O que é um comportamento típico de uma criança de 10? A gente evita falar normal e anormal, né? Porque cada vez que a gente coloca essa norma, fica normatizando esses comportamentos, pode ser que a gente deixe de observar a criança e toda a diversidade e pluralidade de infâncias que a gente tem no Brasil. E não falo só da questão da faixa etária, mas de culturas diferentes, a gente tem climas diferentes. Como eu falei em uma das lives, eu morei 15 anos lá em Goiás e lá é muito comum que a família vá para o quintal tomar banho de mangueira, porque senão ninguém aguenta o verão de lá. Às vezes até no inverno, que é muito seco, não tem um ventinho, às vezes faz 36 graus, junto com queimada, né? A queimada de muitas plantações que tem lá. Então o jeito é botar todo mundo na mangueira, e às vezes o pai fica de cueca, as crianças ficam peladas. Então assim, a gente tem toda essa diversidade, inclusive aqui no nosso país, de regiões diferentes. Tem crianças que têm mais acesso a rio, tem crianças que têm mais acesso à praia, tá? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. A gente estabelece essas idades como uma forma da gente se localizar dentro da riqueza de experiências e curiosidades que as crianças têm, tá bom? Mas lembrem que é tudo muito flexível. Eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir porque é uma pergunta muito específica, inclusive quanto à faixa etária. Olha, em princípio não há problema, não é prejudicial para a criança ver os pais tomando banho, tá? Vamos estabelecer assim agora no começo da live. Nudez, gente, é diferente de pornografia. O corpo nu a gente vê em vários contextos, tá? Seja porque a criança, por exemplo, vai para a creche e ela acaba vendo os colegas pelados. Pode ser que ela tenha um irmãozinho mais novo e vê a troca de fralda do bebê tomando banho, e ela fica curiosa de ver aquilo ali. Tem famílias que ficam mais à vontade, em lugares mais quentes, ou tá todo mundo de cueca dentro de casa e calcinha. Tem crianças mais novas que tomam banho com os pais, tá? Quando a gente vai na igreja, gente, a gente tem muitas imagens, pinturas no teto da igreja, do menino Jesus nu, né? De anjos, que estão nus também. Então a nudez, ela está posta. E é uma informação necessária. A criança precisa saber por que a gente usa roupa. Ela precisa saber que tem algumas culturas, em algum momento, até na história do ser humano, em que nós andamos pelados. Ela precisa saber que tem contextos em que nós ficamos pelados, que muitas vezes faz parte da nossa privacidade. E a nudez, gente, não tem problema. A nudez é o nosso corpo, é como ele é. E a criança vai entrar em contato com a própria nudez em vários momentos, e a gente tem que diferenciar. A nudez, gente, não é prejudicial. O corpo nu. Nas artes a gente encontra o corpo nu. Né? A gente tem a grande estátua de Davi, a gente tem várias pinturas clássicas e famosas em que a nudez ela é representada para mostrar o belo, para mostrar o diferente, para mostrar um contexto, para mostrar o padrão de beleza. Lá na Grécia Antiga, depois o padrão de beleza que vem dos temas religiosos. Agora, isso é diferente de pornografia.
Na pornografia, a nudez ela é mostrada dentro do exercício de um ato sexual, tá? E cuja função é provocar excitação em quem está assistindo. E pela nossa legislação, somente pessoas acima dos 18 anos podem consumir pornografia, tá, gente? Então, a nudez em si, nesses contextos que eu tô falando, ela vai aparecer na vida da criança e a função dos adultos é orientar. É falar para a criança, sim, esse é o corpo do homem, o nome dessa parte é assim, essa anatomia, isso é um pênis, a mulher tem vulva, o homem tem pênis e tudo bem, isso que você está vendo nesse quadro é arte, muitas pessoas, muitos pintores famosos pintaram assim, a gente tem muito para aprender com isso, tá? Então, a nudez ela deve ser apresentada dessa forma para a criança, em vários momentos ela vai ter contato com isso. Vamos especificamente para essa situação que a Fafá trouxe com a pergunta que alguém enviou. É possível ou é saudável que essa criança esteja tomando banho com o pai? No caso, uma menina tomar banho com o pai. O ideal é que a gente tenha uma idade que costuma ser a idade em que a criança começa a desenvolver a noção de pudor, de cuidado com o corpo, de privacidade. E isso costuma acontecer a partir dos 5 anos e meio, 6 anos, ela já começa a cuidar, ela já não quer ir no banheiro de porta aberta, ela começa a perceber que existem essas regras sociais. E o ideal é que a partir dessa idade ela saiba o que é privacidade, até para ela se proteger, respeitar a privacidade dos outros, né? Então, o ideal é que esse banho lúdico que acontece nas famílias, às vezes a criança desde pequenininha, por praticidade, já toma banho com os pais, né? Os pais estão lá, voltaram, tá aquela correria dentro de casa, e aí tá a mãe ali, às vezes até amamentando no banho, e o bebezinho lá, junto com a mãe nesse banho. Então, assim, gente, no cotidiano, é uma coisa natural, tá? Que os pais estejam com os filhos. Agora, o que é saudável? Não é porque é uma coisa natural que a gente vai deixar a criança ficar pegando, ficar tocando. Ela precisa saber o que significa aquela nudez no momento do banho e ela tem que saber quais são os limites, tá? Então, tá ali tomando banho com o papai, cada um lava o seu corpo. E se ela precisar de ajuda, o pai ajuda e deixa bem claro, ó, o papai tá te ajudando porque você ainda precisa de ajuda para terminar o seu banho, mas o corpo é seu. Assim como o papai não precisa de ajuda. Então, a gente pode brincar no banho. O que é o brincar, gente? Brincar com água, brincar com sabão, fazer brincadeirinha no box. A criança adora ficar desenhando no vaporzinho do box, ou adora ficar brincando com as gotinhas caindo da cortina do box. Essa é a brincadeira que rola no banho. Agora, brincadeira com o corpo, não. E o adulto tem que estabelecer esse limite. A gente falou em uma das lives, eu vou repetir porque o contexto pede, tá? Se o menino ou a menina tende a pegar na mama da mãe, porque essa mama, se ainda não é a fonte de alimento, um dia foi. Então, as crianças têm a tendência de ir lá e achar que é uma parte que pertence a elas. Então, a mãe tem que dizer, olha, esse aqui é o peito da mamãe, agora você não mama mais aqui. Então, cada um tem o seu peito, porque menino também tem mamilo, né? Ele tem peitoral e tem mamilo. Então, o adulto tem que falar, a mãe pode falar, olha, eu vou lavar o meu peito e você lava o seu. Vamos combinar assim? A criança ela tem que saber esse limite, né? Se ela não está mais sendo amamentada, ela tem que saber, poxa, agora o corpo da mãe não tem mais aquela função. Eu já cresci, né? E agora eu estou em outro momento. E o pai é a mesma coisa. A gente falou em uma live, lembra, Fafá? Eu recebo um monte de e-mail de pais constrangidos falando, ai, foi a primeira vez que a minha filha olhou e quis pegar no meu pênis. Porque para a criança é lúdico, gente. Ela não tem aquela noção erotizada que a gente tem do corpo adulto. A nossa mente é adulta. Então, ela vê ali o órgão genital tá pendurado. Às vezes, a criança vai direto para pegar. Então, o adulto tem que estabelecer o limite. Falar, não, aqui não pega. Aqui é a parte íntima do papai. Esse aqui é o pênis, tá? O papai tem pênis, você tem vulva e cada um vai cuidar do seu. Eu te ajudo porque você é pequena e logo você cresce e você mesma vai lavar seu órgão genital. A gente brinca de outras coisas, mas com esse aqui não pode brincar. Cada um tem o seu corpo. E avança nesse papo.
Fala assim, olha, e se alguém quiser te tocar e não for tal e tal pessoa que estão autorizados, você conta pro papai. Ninguém pode ficar tocando no seu corpo nessas partes íntimas, do bumbum, na pepeca ou vulva, não sei como é que vocês falam, no peitinho. Então conta pra mim, você pode dizer não e outras pessoas não podem ficar pegando aí. Então você aproveita esse momento do banho, tá, gente? O que é prejudicial é não colocar esses limites. Se a criança puder tocar qualquer um e vai no banho e não sabe os limites, a diferença entre parte íntima e partes que a gente usa mesmo para socializar, que é a mão, né? É a gente dar um abraço, é a gente encostar o rosto. Se ela não souber, ela fica muito vulnerável. Então estabelece o limite, ela não pode tocar e o adulto também não toca nela, a não ser que esteja estritamente para a higiene ou cuidados com a saúde. Combinado? Qual que era a outra? Para menina quanto para menino, né, Carol? Você deu a exatamente. Pepeca, mas para o pinto também do menino. Sim. Mesma coisa, tá? Se for o menino com o pai, possivelmente o menino vai ter mais interesse em saber essas diferenças, se o pênis dele também vai crescer, né, como o do pai. O momento do banho é o momento para falar, olha, assim como seu pé vai crescer, porque você vai esticar, e o teu pé vai precisar ficar maior para você ficar de pé e equilibrado. Teu pênis também vai crescer, a tua orelha vai crescer. Vai crescer pelinho embaixo do braço, vai crescer pelinho no peito, vai crescer pelinho no pipi. Então aproveita, fala para a criança. Tanto o pai com o menino vai estabelecer os mesmos limites, quanto a mãe com o menino ou a mãe com a menina, tá bom? Então esses limites é para todo mundo. E aí tinha mais uma pergunta que eu tinha. Mas antes de chegar nessa, se for o caso, tá a mãe e o pai tomando banho e a criança junto. Pode, não pode? Como é que funciona? Tem família que toma... Ótimo. Tem família que toma o banho coletivo. Tudo bem, desde que coloque esse limite. E outra coisa, claro que não é porque tá tomando banho, a Carol tá falando lá que tudo bem, nudez e que tudo bem, todo mundo tomando banho. Claro que não é pro casal ficar se pegando, beijando na boca, que daí você já tem uma condição adulta, erotizada, né? E pode ser que a criança... ela se sinta... pode ser que isso estimule na criança uma visão erotizada do corpo dos pais. E isso não vai ser legal para ela. Ela não tem um preparo psíquico para elaborar isso, tá? Então, assim, se tá todo mundo tomando banho, tem que ser com essa característica lúdica, de higiene, todo mundo respeitando os limites, ninguém pega no corpo do outro, tá? Esse momento do banho pode ser um momento muito positivo para responder as perguntas. Mas também é o momento de estabelecer os limites, as regras e proteger a criança, né? Colocar ali os conteúdos protetivos de quem pode e quem não pode tocar na criança, tá? Lembrando que tem uma live só sobre violência sexual que vocês vão achar lá perto do 18 de maio, acho que foi 19 de maio, que tá na linha do tempo da... Foi, né? Só sobre violência sexual, gente. Às vezes tem adultos que tem contatos íntimos na frente da criança para se excitar, tá? Aí já é um caso de abusadores sexuais. Tem casal que faz isso e faz intencionalmente. É diferente de tomar banho em um ambiente saudável, ok, gente? Então, assim, não é porque o casal tá ali, se começar a se pegar, se beijar, claro que isso não vai ser saudável para a criança, tá bom? A segunda, que era desse mesmo tema, irmãos de sexos diferentes podem tomar banho juntos? Sim, e com a mesma regra. Se isso acontece dentro de casa e vocês percebem que a dinâmica tá saudável, que eles não invadem o corpo um do outro, que tá tudo bem. E importante, gente, que não tem nenhuma criança constrangida ou envergonhada. Porque não é porque os pais acham natural, eu sempre tomei banho peladão com os meus irmãos e tudo bem pra mim. Só que, gente, cada criança é de um jeito. Pode ser que ela se sinta constrangida. E tem um certo momento que, às vezes, lá dos 3 aos 7, estava tudo bem tomar banho assim. De repente, dá aquela coisa na criança e ela já começa, não, hoje eu não quero tomar banho. Hoje eu não quero tirar a toalha. Não, eu prefiro ficar sozinha. Veja, é o momento da criança, ela mostrando, chegou o meu momento de ter privacidade. Gente, privacidade é uma coisa muito bonita, essa autonomia pelo corpo, né? A criança dando notícia, olha, eu tô entendendo que esse corpo é meu e eu tô passando a escolher o que eu vou fazer com ele, né? Então a gente começa a perceber, talvez um ou outro irmão comece a querer mais ficar nesse momento de privacidade. É importante que os adultos estejam próximos. Então, tem 2 irmãos brincando no banho?
tem que ter um adulto ali estabelecendo as regras, tá? Não dá para ir fazer a janta e deixar as crianças lá peladonas tomando banho. O adulto tem que estar ali porque qualquer coisa que acontecer, lembra essa parte íntima, a gente pode brincar no banho, mas a gente não brinca com a parte íntima do outro, tá? O ideal, Fafá, se a gente for pensar, né, nessa condição do que é saudável, e lembrando que as crianças costumam desenvolver essa noção de privacidade, o ideal é que a partir dos 7 anos, 6, 7 anos, a criança vai entendendo que o momento do banho é um momento de privacidade, que a gente cuida, que a gente limpa o corpo, até porque não tem água que aguente brincadeira no banho todo dia, né? Então, pode-se, por exemplo, a criança está crescendo, tem que falar para ela, olha, agora você está crescendo, viu como seu corpo mudou? Você viu como você já consegue se limpar quando você vai no banheiro, você já consegue se lavar, agora você já pode fechar a porta, né? A mãe, o pai confiam em você. A gente vai confiar cada vez mais para você ter esses momentos sozinho, sozinha, isso se chama privacidade, né? Então vamos combinar. Quando a gente quiser brincar, vamos marcar lá uma vez por mês, a gente faz o banho da brincadeira, e aí você percebe se tá tudo bem para todo mundo, ninguém tá constrangido, é sinal de que tá saudável, tá? Alguém começou a ficar envergonhado, gente, tem uma idade, lembram que eu falei de fisiologia? Às vezes a criança olha um corpo nu e ela sente uma coisa diferente, a fisiologia dela tá reagindo. Então, se você percebe isso, que a criança não está conseguindo lidar, que chegou aquele momento de ruptura e a nossa vida é cheia de transformações o tempo todo, é hora de mudar a dinâmica familiar também, tá bom? O ideal, então, ensinar a privacidade, essas regras, a partir dos 7. E como a Fafá falou, né? Ela não entendia, com 12 anos, ela sempre tomou banho com o primo, que ela praticamente considera irmão, né? Cresceram juntos, tem 10 dias de diferença. Então, se você colocar essa mudança, você tem que explicar para a criança. Por que mudou de repente? Por que não pode mais todo mundo ficar tomando banho pelado, brincando aqui? Fala para a criança de forma bem respeitosa. Primeiro, não tem água para ficar, né, brincando o tempo todo. Então vamos deixar isso para as férias, né? Vamos deixar isso para um momento especial. Vamos brincar com água de outra forma e depois vocês estão crescendo, né? À medida que a gente vai crescendo, a gente desenvolve privacidade, passa a cuidar do nosso corpo. Assim como quando a gente é bebê, a gente precisa de ajuda. E a gente vai ficar peladinho na frente da mãe, do pai, precisa de alguém que lave a gente. E depois a gente cresce e passa a cuidar do próprio corpo. E a gente começa a fazer isso sozinho, no banheiro, troca de roupa no quarto, né? Pede licença. As transformações do corpo trazem transformações na vida. Só que tem que ser explicado, porque senão é até doloroso. E a criança fica perdida. Ué, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que ficar pelada é errado, que eu não posso mais? Então me explica, tá? E progressivamente, você pode progressivamente colocar essa regra para funcionar na dinâmica familiar e a criança vai entendendo progressivamente também isso aí, ok? Ótimo, Carol. Agora vamos para um outro tema dentro do tema, que é naturismo. Também algumas pessoas trouxeram essa questão. Então, a primeira pergunta que chegou foi em casa, cadê? Assim, até quando dá para ficar andando pelado pela casa? Mas daí essa acho que não é de naturismo, porque acho que quem é adepto do naturismo anda sempre, né? Mas, então vamos tirar dessa questão do naturismo. Até quando dá para os pais e as crianças ficarem andando pelados pela casa? Tá, então de novo, lembra? Meu microfone tá baixo. Repete você, por favor. Tá, gente, então a Fafá tá dizendo, eu tô gritando também, mas eu acho que o meu tá, acho que o meu tá bom, né? Tá, até que idade tá tudo bem os pais ficarem andando pelados dentro de casa, ok? Vamos de novo falar o seguinte, a gente tem uma diversidade enorme, cultural, quem chegou agora na live, eu falei isso bem no comecinho, volta lá. É uma diversidade grande, a temperatura, né, a gente tem vários climas no Brasil, tem lugares que é mais comum tomar banho de mangueira, tem lugares que tem acesso à praia, tem lugares que tem rio, tem crianças que têm acesso ao rio no quintal de casa. Então, cada contexto também vai formar uma dinâmica familiar diferente, tá, gente? Aqui, quando a gente fala de adultos andarem pelados em casa, a gente vai ter que colocar na balança. Vamos lembrar que a gente agora tá em família, diferente do casal, quando morava sozinho, tava em lua de mel e tipo, me acostumei aqui a andar. E, gente, andar pelado é bem legal, ainda mais quando tá quente,
tá? Nossa, mulher que fica o dia inteiro de sutiã. Gente, a gente está tudo marcada no final do dia. Então, andar pelado é um símbolo de liberdade. A gente se sente bem, né? Deixar o ventinho vir em todas as partes é uma coisa até saudável. Muitas ginecologistas e urologistas falam, olha, deixa o momento do dia respirar, né? Porque biologicamente a gente precisa desse ventinho ali, tá? Agora, vieram as crianças. Então, a gente tem que pesar, ok? Quando as crianças são pequenas, é mais fácil lidar com isso. Como eu disse, a criança está ali junto no dia a dia, às vezes não dá tempo, a mãe está tomando banho, o pai está tomando banho, coloca o bebê no colo, vai todo mundo para o chuveiro, tá? Mas em certo momento a gente vai precisar lidar com a privacidade. Primeiro, o casal é namorado e eles vão fechar a porta quando vão namorar, tá? Ou então, é uma casa que tem um cômodo só? Isso acontece, gente. Tem muitas famílias brasileiras que todo mundo mora em um cômodo. Ou é o quarto dos pais e todos os irmãos no outro quarto. Então, assim, como é que é a privacidade, né, nesses contextos? Tem que dividir, seja com lençol, seja com uma cortininha de banheiro, dividir a parte do casal e a parte das crianças. Evitar namorar e fazer barulho, porque até fazer barulho, tá? Isso, a criança não tem preparo, ela não tem o desenvolvimento para elaborar o que é aquele barulho, tá? Então, a gente não pode trazer esses conteúdos adultos dessa vida íntima do casal para a vida da criança, tá? Então, essa privacidade, ela precisa ser construída mesmo em espaços, tá? Em que seja um pouquinho mais difícil, porque a gente não vai ter a parede, né, que nos ajuda a manter isso, a parede de tijolo, mas é possível a gente organizar a casa, ok? Então a gente tem que pensar nisso. Ok, mas está todo mundo, a gente ainda, que a criança tem 3 anos e a gente está andando peladão. Então perceber se a criança está confortável com isso, e a criança tem que entender qual que é a diferença de andar pelado em casa e por que não anda todo mundo pelado na rua. Tá? Por que quando vem uma visita a gente não fica pelado em casa? Aí que a gente vai começar a ensinar a criança sobre privacidade. E ela precisa compreender, gente. Os adultos têm que falar, olha, a gente está peladão, por quê? Primeiro, a gente respeita o corpo um do outro, né? Então a gente está pelado em casa, mas a gente não está se tocando, cada um tem o seu corpo e tudo bem. Só que quando vem alguém de fora, a gente não vai ficar mostrando o nosso corpo por respeito, porque a gente tem regras sociais, tá? Nossa cultura, todo mundo anda de roupa, para a gente proteger também nossos órgãos genitais, e porque outras pessoas que vêm aqui em casa não fazem parte dessa dinâmica. A gente está aqui, se protege, né? A gente conversa, a gente dialoga sobre isso, mas quando vem a avó, quando vem o outro primo, quando vem uma visita, a gente tem que colocar roupa e colocar essa regra para a criança, tá? E, gente, pesar. Ok? A criança está ficando constrangida. Qual é a função de você andar pelado? Né? Será que você só está repetindo o que você fazia quando vocês eram né? Vocês eram um casal sem filhos? Né? Pesa isso. Precisa, é uma coisa que todos estão à vontade, o casal está à vontade, os filhos também, e todos se respeitam. Todos colocam esses limites, vocês falam sobre prevenção de violência sexual. Vocês respeitam a privacidade da criança? Ah, então tá ok. Então vocês estão num caminho saudável. Agora, tá peladão. Eu conheço muitas famílias assim, Fafá. Os pais sempre andaram pelados, daí a menina com 7 anos começa a ficar constrangida. Tipo, imagina se eu tô aqui com meu celular ligado, tô morrendo de medo que passe o pai peladão aqui. E aí você começa a perceber que a criança tá constrangida, fica com vergonha, desvia o olhar para não olhar os pais nus. Então, assim, opa. Essas pessoas que moram ali dentro, elas precisam estar confortáveis. Então, conversar. Como é que você está se sentindo? Ah, então, olha, nós vamos começar a andar pelados lá dentro do quarto. Gente, tem o quarto do casal, se vocês puderem, fecha ali e fica tomando vento se vocês quiserem. Tá? Porque a criança, mesmo que cresça nessa família que todo mundo é liberal com o corpo, pode ser que ela não queira. E aí vai ser prejudicial se você forçar essa nudez, tá? Dentro de casa. Aí vai ser prejudicial para a criança. A partir do momento que você tem a criança, gente, a criança ela faz parte daquela família e progressivamente ela precisa estar dentro das decisões que vão ser tomadas, tá? Ela é um sujeito de direitos, ok? Os pais são responsáveis, não são os donos da criança e fazem o que quiserem com ela. Nós somos responsáveis pelas crianças, então tudo isso tem que ir sendo medido.
E, gente, por favor, olha, se você está numa casa que tem muita gente morando lá dentro, em que o diálogo não é aberto, então mora com um cunhado, né? Tem, além do núcleo familiar, que é o pai, a mãe, o filho, ou só a mãe e o filho, ou só o pai e o filho, tem lá o tio, tem a avó que mora nos fundos. Você tem que perceber, gente, se esse ambiente é protetivo, tá? Não é porque a Carol falou, não, mas se tá saudável, ninguém se toca, tá tudo bem. Você tem que observar, quanto mais pessoas e quanto menos diálogo, se você não é de falar sobre nudez com todas as pessoas que estão morando em casa, você tem que tomar cuidado com o que significa essa nudez, tá? Então, estabelece um local em que a criança pode ficar peladinha, se ela quer, que é dentro do quarto, com você observando. Agora, famílias muito numerosas que a gente já não tem esse controle, esse diálogo direto com esses membros da família, aí pode ser que isso não seja protetivo, pelo contrário, deixa a criança confusa, tá? Então, veja como é que é essa família. Se todo mundo conversa, se está todo mundo ok com isso, se todo mundo sabe os limites, fala sobre prevenção de violência sexual, é um caminho que nos mostra que está saudável, tá? Mas famílias muito numerosas, com outros membros, tio, cunhado, não é legal essa nudez sem esse controle, esses limites, tá bom? Tá ótimo. E agora sim, é bem relativo à praia de nudismo, por exemplo. Então, praia de nudismo, como orientar as crianças naturistas para que não pratiquem o nudismo em lugares comuns que não tenham essa prática? E aí vou emendar com a próxima, que é a mulher me mandou uma mensagem dizendo que ontem brigou com o marido porque o marido quer levar a filha de 7 anos para a praia de nudismo e a mãe não acha que deve levar. E aí ela queria saber, deixa meu marido levar a minha filha de 7 anos para a praia de nudismo ou não? Juntei na mesma. Tá. Só porque é o mesmo Tá, tema. naturismo. Claro. Não, tá perfeito. Didaticamente tá bem legal. Gente, naturismo é diferente de nudismo, tá? Tá. Nudismo, quem tá nessa filosofia do naturismo, que o próprio nome já diz, né? Essa conexão com o natural, que o corpo nu é algo natural. Então, se conviver nesse contexto, com muitas regras, tá? As sociedades ou comunidades naturistas, elas têm muitas regras, muito respeito ao corpo do outro, tá? Muitas regras também para lidar com todas essas questões, como é que uma mulher menstruada, né, fica na praia, onde senta, tudo tem que ter, todo mundo tem que estar com a sua toalhinha, onde vai sentar, não senta direto numa mesa, num banco, direto na areia, numa pedra que tem na praia, né? Então, existem regras, tanto de saúde, quanto de convivência, tá? O homem tem que ter muito controle também, porque visualmente, o homem na fisiologia, se ele se sente excitado, publicamente pode acontecer uma ereção. Então, tem toda uma preparação e todas as regras para que todos convivam nessa situação nas comunidades naturistas, para que haja respeito tanto à filosofia quanto ao corpo do outro, tá? Então, vamos lá, são 2 perguntas, acho que essas foram as mais difíceis que surgiram até agora, hein, Fafá? Vou te dizer que o povo está caprichando, vocês estão ficando mais criativos e estão caprichando. Então, vamos pensar o seguinte. Primeiro, qual seria a função desse pai levar a criança de 7 anos para a praia de naturismo? Primeira coisa a se pensar, essa criança de 7 anos quer ir? Se sim, por que ela quer ir? A primeira pessoa interessada é a criança, não o pai. Se o pai quer levar, calma, antes vamos perguntar para essa menina de 7 anos se ela quer ir. E se ela quer ir, por que ela quer ir? Foi porque o pai contou, faz parte de alguma história da família, tem outros membros que vivem assim, é uma família que já tem essa filosofia, ou leu muito, todos concordaram com isso, o casal concordou, porque não adianta o pai levar a menina e aí a mãe não quer. E a mãe não quer por quê? O casal ele precisa estar de acordo, porque ambos vão ter que orientar essa menina se ela vier com perguntas. Certo? Então, primeiro, a menina quer? Se sim, por quê? Se ela não quer, gente, acho que já fecha o assunto. A menina não quer, tá constrangida, nem sabe o que vai fazer lá. Então, peraí, vamos pesar. Né? A gente está pensando aqui no interesse da criança. Então, já descarta. Ela não quer ir. Se você... Não adianta depois
ficar pensando, como é que eu vou proteger contra a violência sexual? Mas se você levou e ela não queria viver essa experiência, já começou ali mostrando que o corpo não é dela, né? Que você invadiu a privacidade e a decisão da criança. Então, primeiro, ok, ela quer ir, está interessada, tem alguma história de vida, a família já viveu, ou, sei lá, tem um tio, os primos tudo, passam as férias numa comunidade de naturismo. Então tá, então tem um contexto. Segunda parte, o casal deve concordar. O ideal é que essa família vá, o ideal era que a mãe fosse junto, que toda a família fosse, até porque a filosofia é isso, né? São os membros da família, os membros da comunidade convivendo reverenciando a natureza e esse potencial do corpo, né? No sentido de conviver e de se ver que é bonito, é natural e é muito respeitoso conviver dessa forma, tá? Agora, gente, as praias de naturismo, porque aqui no Brasil a gente tem lugares específicos para vivenciar, e esses lugares têm regras, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Tem curioso que vai em praia de naturismo? Tem. Tem pedófilo que vai em praia de naturismo? Tem. Então você tem que levar isso em conta. Tem comunidades que são fechadas e todo mundo toma muito cuidado? Tem. E tem pedófilo que consegue entrar? Tem. Tem abusador que consegue entrar nessas comunidades? Tem. Então você tem que saber, tá, gente? Você tem que saber os riscos que você e que a criança tá correndo. É claro que existe uma organização, Fafá, nas praias. Tem algumas, eu vou citar a Praia do Pinho, que é a mais famosa aqui no Brasil, sempre aparece reportagem. Na Praia do Pinho é assim, à direita podem ficar famílias com as crianças, tá? E mulheres solteiras, mulheres sozinhas, elas podem ficar à direita. Homens sozinhos, homens solteiros, casais homossexuais que não tenham filhos, ficam à esquerda. Os homens não podem ir para o lado das famílias, tá? A praia é dividida em direita e esquerda. Então, os homens, seja um homem solteiro, seja casal homossexual, seja um grupo de homens, seja um homem sozinho, eles não podem vir para a parte das famílias, tá? E das mulheres. As famílias podem vir para cá se quiserem atravessar a praia toda, tá? Então, as famílias ou as mulheres podem vir para esse lado. Então, existe toda uma organização para que todos sejam respeitados, todo mundo tem que usar o paninho, tem que usar a toalha, tá? Não pode ficar sentando na areia. As mulheres que estão menstruadas, elas podem usar a parte de baixo do biquíni, tá? Mas assim que entra na praia, você não pode entrar de roupa. Você não tira a roupa lá na praia, você já entra na areia peladão, tá? E as crianças que convivem nessas comunidades, elas, normalmente, quem está na filosofia naturista ou naturalista, orienta suas crianças, porque faz parte da filosofia não deixar a criança perdida nesse meio, tá? Então é falado para a criança e a criança sabe perfeitamente a diferença de estar de férias na praia, lá na comunidade que dá todo mundo pelado, e dela estar em casa, na cidade, na escola. Ela sabe que não é para ficar pelada. Ela entende perfeitamente porque desde pequenininha ela é orientada a isso, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não ir na moda, não forçar. A Carol disse que é tão natural, vamos todo mundo ficar peladão para ensinar as crianças que é natural. Não é assim que funciona, gente. Aí você perde a espontaneidade e você faz o contrário, tá? Essa questão de ser saudável tem que ser espontâneo, tá? Não vai, vamos todo mundo agora pelado para o banheiro para a gente brincar com água, porque isso vai ser legal para a educação sexual. Não é assim que funciona, gente. Respeito, tá? Olhar a maturidade da criança, essa questão de espontaneidade, sempre orientar, tá? Esses momentos em que a nudez vai aparecer não pode estar separada de um diálogo. O diálogo tem que estar junto. Toma banho pelado. Veio mais uma pergunta aqui. Até que idade posso tomar banho com a minha filha? Gente, volta lá, tá? A gente falou em outras lives e falamos no comecinho. Então, assim, leve em conta a idade. A criança ela tá se sentindo bem, ela não tá constrangida, tá? Ela não é adolescente. A gente tem que lembrar que a partir de 6, 7 anos já tem que desenvolver a noção de privacidade. Não existe uma função da criança ficar tomando banho com os pais, ok? Então leva tudo isso em conta. Você conversa sempre, educação sexual está presente dentro da sua casa, ok, então quer dizer que você está num caminho saudável, tá bom? Mas fiquem muito de olho nessa questão.
é bem preocupante a mãe não querer, o casal tá brigando por isso, eu não sei se essa menina quer ir, e tem que levar em conta que é um lugar de vulnerabilidade, porque a gente está numa cultura machista, a gente está em um dos países em que uma mulher é estuprada a cada 11 minutos. Isso quer dizer que tem muito abusador. Existe uma mentalidade, gente, uma autorização social de abuso. Tanto abuso sexual verbal, quanto abuso sexual físico, com contato físico. Então, a gente não pode achar que a gente vai para um lugar e está totalmente desconectado dessas vulnerabilidades, tá? Avalia, gente. Isso vai ser bom para essa criança? Se sim, é a filosofia, faz parte da história da tua família, então possivelmente nem precisava ter perguntado para a Carol, mas já que isso veio, me parece que tem muita coisa a ser pensada aí, tá bom? Bom, aproveitando, realmente, quem perguntou sobre banho, até quando dá para tomar banho e tal, no começo dessa live a Carol falou sobre isso, e a live vai ficar gravada, é só assistir o comecinho assim que terminar essa transmissão. E estão perguntando sobre pornografia, também uma coisa que a gente falou no começo, que talvez não, muito provavelmente a gente não vai conseguir falar sobre como conversar sobre pornografia com as crianças. Então talvez fique para a semana que vem. Tem muita questão ainda sobre nudez, tá bom? Então, assim, só para vocês saberem, eu fico ligada aqui no que vocês estão escrevendo, vou anotando o que não dá tempo de responder agora, a gente está anotando para em alguma live responder. Bom, essa é uma pergunta que chegou de muita gente, Carol, eu acho bem importante a gente falar sobre isso. E até sempre voltada à criança de 3 anos. Eu falei, mas que raio que acontece com as crianças com 3 anos? Que todo mundo falando, a criança tem 3 anos, a criança tem 3 anos. O que acontece com os 3 anos? Bom, eles querem saber a postura, o que os pais devem fazer caso a criança de 3 anos tire a roupa na praia e resolva andar pelada. Ou em casa, quer ficar andando pelada pela casa e tem visita. E aí, o que essas pessoas, a maioria, quer dizer, né, que me mandou, falou assim, o que faz? Dá uns tapas? Bate na criança? Bota de castigo? Corre botar uma roupa desesperadamente? Coloca uma roupa! Trava uma batalha com a criança, tentando obrigá-la a vestir a roupa através da força bruta. Gente, eu tô lendo o que foi escrito, tá? De pergunta. Tudo teve essa inteira foi de uma mensagem só, mas várias falaram isso, sobre bater, forçar e se descabelar para pôr a roupa na criança de 3 anos que não quer pôr roupa. Tá. Bom, nenhuma das alternativas anteriores. Se a gente tivesse aqui, né? F. Vamos lá. Nenhuma das alternativas anteriores. Essa que nós iríamos marcar. Gente, criança é um sujeito de direitos, tá? Bater não vai funcionar. Isso mostra, na verdade, um grande descontrole da parte do adulto, ok? E eu já disse isso e vou voltar a repetir. A criança que é educada por meio da violência, ou seja, beliscão, tapa na mão, apanha no bumbum, é uma criança que está muito mais vulnerável à violência sexual. Gente, isso é estatístico, tá? Uma criança que sofre violência sexual, normalmente o abusador fala para ela, olha, vou contar para o seu pai, para sua mãe, que você tomou o sorvete, que você quis, que você foi lá para casa comigo, que você usou o celular, que você tirou a roupa. Lembrem que o abusador, ele é extremamente sedutor, tá? Lá na live sobre violência sexual, vocês podem ver sobre isso. Então, gente, já está provado estatisticamente que as crianças que são educadas pela violência, elas tendem a se calar mais quando sofrem outros tipos de violência, mas principalmente a violência sexual. Porque ela, em dado momento, se sente culpada e ela tem medo de, além de ter sofrido a violência sexual, que ela apanhe nos pais. Porque ela acha que ela fez alguma coisa errada e o abusador fala que ela foi culpada, né? Que ela incentivou, que ela o seduziu. Mesmo a criança pequena, tá, gente? Com 6, 7 anos, o abusador tem um jeito de colocá-la dentro dessa prisão, que é a prisão da ameaça. Então, assim, quero proteger minha criança, quero educar. Gente, primeira coisa, vocês têm que construir formas de colocar esses limites sem recorrer à violência, tá, gente? Nem para adestrar bicho mais a gente faz isso. Que antes você adestrava cachorrinho fazendo ele sentir dor.
com coleira que dava choque. Nem isso, mas não é utilizado nem com cachorro, gente. Imagine a gente pensar que em 2021 a gente ainda está usando violência para supostamente educar. Gente, violência dá medo, causa medo. A criança respeita porque ela está morrendo de medo. A gente acha que ela respeita, mas ela está, na verdade, controlando o medo. Ela age supostamente de forma correta, é assim que a gente acha, porque ela estaria respeitando. Não, ela age assim com medo de apanhar. Ela age assim com medo dos pais. Assim que ela virar adulta e ela perder esse medo, ela não vai ter entendido o que é ética. Ela não vai ter entendido a fazer a coisa certa, porque isso é o melhor. A fazer a coisa certa, porque a vida, de modo geral, a gente tem resultados positivos quando a gente faz coisas positivas. É isso que ela deveria entender. Então, bater na criança, a criança vai ficar mais vulnerável para a violência sexual? Vai. Você tem que saber disso. Você vai continuar usando essa metodologia para supostamente educar, que na verdade o que você está é metendo medo, você tem que saber que você mesmo está deixando a criança vulnerável, tá? Para a violência sexual, inclusive. Então, não, a criança está ali, gente, com 3 anos, por que ela quer andar pelada? Porque faz parte do desenvolvimento dela. Ou ela está com calor, ou a roupa está pinicando, ou essa roupa é apertada, ou porque querem colocar uma meia calça na menina, né? Ou porque é cheio de frufru e babado e aquilo incomoda pra caramba, ou porque a camiseta tá pegando aqui, ou porque você comprou um negócio que para você era lindo demais e a criança tá até com vergonha de usar, né? O ideal é que a criança tenha uma flexibilidade para escolher algumas coisas, né? Que ela aprenda que se o corpo é dela, poxa, das 10 camisetas que a mamãe comprou, poxa, 2 eu escolhi, né? E ela vai crescendo e ela vai podendo escolher. Então, a criança tá peladona. Gente, se você bater, ela pode até, né, colocar a roupa na hora, a força, ela vai chorar, vai criar aquele contexto todo angustiante na família, mas você não vai ensinar a regra social. Então, gente, a gente corrige, a gente ensina a criança, a gente vai fazer ela entender sobre as regras sociais com várias técnicas. E, gente, eu sou professora, eu já tive 40 crianças dentro de uma sala de aula. 40 crianças de 6 anos. Como é que uma professora com 40 crianças, querendo inventar, querendo fazer um monte de coisa, inclusive querendo tirar a roupa, criança com 4 anos, já fiquei com 20 crianças de 4 anos. Como é que a gente se vira? A gente se vira. E por lei a gente não pode recorrer à violência. E eu jamais faria isso como ser humano. Agora, por lei, a gente tem que se virar. E é isso, gente, a gente tem que se virar. Nós somos adultos. A gente já passou por essa fase. A gente tem que entender que a criança está fazendo isso porque nessa fase existe uma coisa que se chama exibicionismo. Ela não tem vergonha. E ela vai querer sair correndo pelada, até porque correr pelado, ficar pelado é muito melhor do que ficar com o elástico apertando, com o sutiã apertando, com o sapato, né, a meia lá toda suada no final do dia. A gente fica pelado é a melhor coisa do mundo, né? Mas é que a gente tem regras e a gente tem que respeitá-las. Então, assim, começa a colocar alguma vantagem para a criança. Poxa, ela respeitou. Ó, aqui não pode. Você pode ficar pelada dentro do seu quartinho. Quer ficar pelada? Vamos para dentro do banheiro. Vamos lá, eu fico com você. A gente vai brincar no banheiro e você pode ficar peladona. Eu fico aqui esperando. Vamos botar uma música? Você dança peladona, né? Dança aqui, não precisa nem ser com água. Vamos botar uma música legal. Bota aquela do Castelo Rá-Tim-Bum, que é o ratinho tomando banho. Deixa a criança brincar e você vai ceder a um desejo dela, só que colocando uma regra. Tá bom, quer ficar peladona? Primeiro, me conta por quê. Às vezes a criança vai falar, porque coça. Poxa, às vezes é até hora de levar no pediatra, porque a pele tá coçando, gente. Tô olhando aqui o horário, tá? Então pergunta, por que você quer ficar pelada? Tá? Por que você quer ficar pelada? Pergunta pra criança. Por que você quer ficar pelada? É coça, eu gosto, né? Ah, eu me sinto bem assim, eu adoro, eu quero correr. Então vamos combinar. Ó, aqui na nossa casa a gente recebe visita, tem outras pessoas morando, a gente não pode ficar peladão em qualquer lugar. Então vamos colocar assim. Banheiro pode, porque banheiro a gente faz xixi, faz cocô, toma banho, troca de roupa. Então vamos lá, vamos botar uma música legal, vamos ficar aqui no banheiro, bota um tapetinho no chão, vai brincar pelado lá. O quarto tá seguro? Ela quer ficar pulando em cima do colchão, fala, olha, eu vou te acompanhar, eu deixo você ficar pelada, mas é lá no quarto. Se chegar visita, não pode, tá bom? E se chegar uma visita e você correr pra lá e você quebrar essa regra, aí não vai ter dança pelada no banheiro. Aí você vai perder uma vantagem. Gente, se a criança gosta muito de fazer uma coisa,
Se ela souber que vai perder algo que ela gosta, vai ser muito mais eficaz do que bater na criança, tá, gente? Forçar não dá, tá? Ela não vai internalizar a regra social. Então, coloca essas estratégias. Por exemplo, é o quarto, ou hoje é dia que na sala pode, a gente não vai receber visita e a criança pode ficar peladinha aqui porque é seguro. Pega um objetozinho, vou pegar qualquer coisa aqui, mas pega lá um brinquedinho, tá? Ou então um cartãozinho, ó. O dia que esse livro aqui estiver em cima da estante, enquanto ele estiver aqui, você pode ficar pelado na sala. Se ele não estiver na estante, não pode, tá? Então, ó, nós temos 1 hora para brincar pelada, tá seguro? Vai ficar aqui. Ah, agora terminou, ó. Tô indo guardar, é hora de colocar roupa. Então, negocia, gente. Bater de jeito nenhum, tá? Psicologia, medicina, pedagogia já provou que a criança que apanha tem sérios problemas psicológicos depois, se torna possivelmente um pai ou uma mãe violenta, tem dificuldade de lidar nas suas relações de trabalho, tem dificuldade de dialogar e fica vulnerável à violência, principalmente à violência sexual. Tá bom? Vou aproveitar e falar aqui para seguir o conteúdo do Thiago, Paizinho Vírgula. Procurem. Isso. @Paizinho Vírgula no YouTube, Paizinho Vírgula, para falar sobre disciplina positiva. É isso que fala, Carol? Isso aí, isso mesmo. Vai ter boas dicas para saber lidar. Maravilhosa, gente. Se você quer saber como estabelecer o limite, tá? Como é que eu vou disciplinar a criança? Então, Carol, sem dar aquele peteleco na mão. Vocês vão adorar que existem centenas, gente, de estratégias sem ter que fazer isso, tá bom? Isso é uma violação de direitos humanos, isso é uma violação do direito da criança, tá? Integridade física, integridade corporal. Não adianta você bater na criança e depois dizer, o corpo é seu, né? Diga não se alguém vier tocar. Mas você tá o tempo todo batendo na criança e violando essa regra. Não é porque você é pai e mãe que você é dono desse corpo. Você é responsável por deixar essa criança em segurança e fazer ela ter um desenvolvimento saudável, tá? Então vai lá, vocês vão aprender muita coisa, ok? Bom, temos aí uns 5 minutos, Carol. E tenho 2 perguntas ainda. Se não der tempo da última, fica para a próxima. Desfraude. Ótimo. A nossa filha de 2 anos pediu para ficar alguns minutos sem nada e sem a fralda. Contudo, meu marido falou que não pode deixar. Que aprendeu com a família dele que isso seria coisa de pais desleixados. Carol Arcari, é errado? Gente, ó, o desfraude costuma acontecer ali a partir de 1 ano e 8 meses e nos 2 anos é bem aquela fase típica, tá? Então a criança, gente, para entender o que é esse movimento do esfíncter, que é o músculo que vai segurar e liberar o cocô e o xixi, ela precisa entender esse corpinho. Então, se ela quer ficar peladinha nesse momento de fazer xixi e cocô, o ideal é deixá-la. Primeiro, pergunta por quê. Talvez ela te dê uma resposta sensacional, né? Talvez ela fale, eu preciso para fazer cocô. E talvez ela precise, tá, gente? Às vezes a roupa atrapalha ela entender o que está acontecendo ali embaixo. Deixa ela peladinha. O importante é, tá dentro do banheiro? Ela entende os lugares que ela pode ficar peladinha? Ela tá segura? Você tá ali com ela, não tem problema nenhum. Ela, nesse momento, ter essa liberdade. Gente, a gente precisa suar, deixa o ventinho vir. Às vezes ela se sente livre, tá? Ela se sente livre para daí prestar atenção. A criança ela só vai conseguir controlar o esfíncter quando ela, e eu expliquei isso em uma live, que eu acho que foi a segunda, né, Fafá? A segunda ou a terceira. Ela precisa olhar para o piniquinho ou para o vaso sanitário, tá? Ela olha para o cocô e ela tem que dar tchau, porque ela tem que entender que aquela sensação de relaxar a musculatura, relaxar o corpo, produziu o xixi e o cocô. Por isso que ela olha, tá? E se ela não relaxou, ela ficou segurando e ela olha e não produziu nada, aí ela vai começar a sacar. Ah, se eu seguro o músculo, não sai nada. Se eu libero e sinto aquele relaxamento, opa, eu fiz um cocôzinho. Esse processo, gente, mesma coisa. Se você bater, se você forçar, se você brigar, se a criança fizer cocô uma vez no piniquinho e depois ela errar segundo a nossa visão, né? E depois deixar escapar na fralda, que não é um erro dela, gente, isso é um processo, tá? E se você bater, você vai causar traumas e vai dificultar ainda mais o desfraude. Então, mesma coisa, pergunta e deixa esse momento, tá? Deixa ela ficar peladinha, é saudável. Qualquer pediatra vai dizer, deixa esses momentos, deixa o ventinho vir,
tá bom? Mas a gente continua na semana que vem para responder a última pergunta e aí a gente vai entrar em como orientar as crianças sobre pornografia. Então vamos lembrar, qual que foi a dica do site que você deu semana passada, Carol, para quem tivesse criança atípica? Sim, eumeprotejo.com, tá? Eumeprotejo.com tem material para vocês fazerem download. Quem tem criança, gente, com síndrome de Down, criança autista, que precisa visualmente dessas regras para saber onde pode ficar pelado, onde não pode, quais são esses momentos, que lugares da casa isso pode acontecer, qual é o momento do banho, onde pode, onde não pode tomar banho, né? Em que momento social a gente tem que respeitar essa questão da roupa, quando que pode ficar mais à vontade. Então, tudo isso, a criança com síndrome de Down, assim como a criança pequena, gente, esse material também pode ser usado com criança de 2, 3 anos. Imprime, tem tudo ali, ó. Aqui pode, né? Cuida do corpinho, esse é o nome das suas partes do corpo, tá? Isso são partes íntimas, quem pode, quem não pode tocar. Isso tem que estar visualmente acessível para essas crianças. Assim elas têm mais probabilidade, é mais fácil elas irem entendendo a regra, se elas sempre tiverem o estímulo visual do que ela precisa estabelecer para conviver socialmente, tá bom? Eumeprotejo.com. Tá ótimo. Muito obrigada, Carol. Tinha alguém aqui falando que era sua fã. Eu sou sua fã super. Ai, obrigada. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui ensinando tanto pra gente. Pessoal que está perguntando, sim, todas as lives estão ficando gravadas. Essa está sendo a 5ª. Fica sempre no meu IGTV, @fafaconta, no Instagram. Fica também no YouTube. Ao longo da semana, eu preparo uma edição e aí a gente conta com o trabalho da Jaqueline, que é a nossa intérprete de Libras. E ela faz esse trabalho de fazer acessibilidade para a comunidade surda e vai para o YouTube com acessibilidade. Daí no YouTube é youtube.com/fafaconta. Já tem 3 lives lá no YouTube por enquanto, mas vai tudo indo para lá. E no IGTV, acabou aqui, já vai para o meu IGTV. Assim, coisa de 5 minutinhos já está lá disponível. Então quem perdeu o começo desse papo, pode pegar. E espalhem esse conteúdo para que mais gente fique bem informada. Eu me protejo. Colocaram aqui, eu te protejo. É eu me, né? Eu me protejo. A partir da perspectiva da criança, isso. eumeprotejo.com. Mas tá? Agradeço aí quem colocou o link para ajudar. Gente, muito obrigada. Obrigada, gente. Sempre às terças-feiras, às 9, Educação Sexual durante a quarentena. Obrigadão. Isso aí, Fafá. Obrigada, beijão. Tô vendo que tem um monte de perguntas, a gente tá anotando tudo, tá, gente? Sim. E vamos responder. Vocês estão muito criativos e criativas. Tô adorando e tô lendo tudo, viu? Até a próxima. Obrigada, né? Fafá. Super importante. Com certeza. Tudo mais. Então, obrigadão. E tem questões maravilhosas aí. Fafá é recíproco, viu? Te adoro também, sou muito sua fã. Tchau, querida. Até a próxima. Tchau, tchau. Coração também, tchau.